Irmãos, graça e paz. No vídeo anterior nós falamos sobre a introdução da carta de Tiago, utilizando o capítulo 1, verso 1. Falamos que Tiago, o meio-irmão de Jesus, é o autor dessa carta. Falamos como ele se apresenta, que é como servo de Deus. Falamos também sobre Jesus sendo o próprio Deus e também ao destino dessa carta, que eram os irmãos que estavam em Jerusalém e por causa da perseguição eles se dispersaram. Hoje falaremos sobre as provações e para isso utilizaremos o capítulo 1, o verso 2, 3 e 4 da carta de Tiago, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse trecho da palavra, ela traz uma resposta a uma pergunta muito comum. Por que os homens passam por tanto sofrimento? Por que os homens passam por tantas dificuldades? Por que tantos obstáculos? Por que o cristão passa por tantas provações? Provação é uma situação de aflição e sofrimento. Todo homem passa por provação. Todo homem passa por causa das suas escolhas, por causa do pecado, por causa do mundo em que ele está inserido. Entretanto, o cristão, ele passa por provação porque ele escolheu seguir a Cristo, e a consequência disso é que ele ganha um inimigo, que é Satanás, que a todo tempo busca destruir a vida dos cristãos. E também porque ele ganha a si mesmo como inimigo. Ele luta a todo instante contra os próprios desejos e os próprios prazeres. E também Deus envia provações sobre o homem com um objetivo específico, com um propósito específico. Então, em primeiro lugar, as provações elas são compatíveis com a fé cristã. Faz parte da vida cristã passar por provações. Você observa, por exemplo, Abraão, quando ele teve que entregar o seu filho no altar. Você observa, por exemplo, Davi, quando foi perseguido por Saul. Daniel, quando esteve na cova dos leões. Homens de Deus passam por provações. Mas essas provações, elas são passageiras. Você vai observar que o povo de Israel passou pelo deserto. Sadraque, Mesaque e Abdinego passaram pela fornalha. Os discípulos passaram pela tempestade. Ou seja, as provações elas têm início, meio e fim. Definitivamente, elas são passageiras. E elas também acontecem de diversas formas. Elas podem vir através de uma tempestade, através de um deserto, através de um vale, e elas variam também de intensidade. Às vezes é uma provação mais difícil, outros momentos é uma provação mais simples, mais fácil. Em alguns momentos você passa sozinho, em outros momentos você passa em grupo. As provações elas são variadas e elas vêm de muitas formas. Mas o principal é que as provações elas são didáticas, elas têm um objetivo. O objetivo das provações na vida do cristão é o aperfeiçoamento cristão, é conduzir o cristão à maturidade cristã, é conduzir o cristão a viver uma vida mais plena em Cristo Jesus. Então, em todas as provações, Deus está nos ensinando alguma coisa, Deus está nos ensinando algo. Ou seja, nós podemos entender que, através das provações, Deus ele cumpre o seu propósito em nossas vidas, que é ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Então nós podemos entender 4 pontos importantes aqui. O primeiro, as provações são compatíveis com a fé cristã. O segundo, as provações são variadas, elas vêm de diversas formas sobre a nossa vida. Terceiro, as provações são passageiras, elas têm início, meio e fim. E em quarto lugar, as provações são didáticas, elas têm o objetivo de nos ensinar. Por isso que Tiago diz que nós temos que ter
toda a alegria ao passarmos por provações, porque a provação não é sem sentido, mas ela tem um sentido. Não é sem objetivo, mas ela tem um objetivo. As provações não é sem propósito, elas têm um propósito de Deus em nossas vidas. Quer nos conduzir à maturidade cristã, à vida plena em Cristo, quer nos conduzir a ser cada vez mais parecidos com Cristo. Que possamos nos alegrar em meio às provações, porque elas são didáticas, elas nos ensinam. É a forma que o nosso Mestre faz para nos ensinar a sermos mais piedosos e parecidos com Ele. Deus abençoe em nome de Jesus.